Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre o Simple Past. Afinal, o que é o Simple Past? É o passado simples, algo que aconteceu no passado e terminou. Geralmente usamos com palavras como last week, last year, yesterday. Essa explicação vai ser separada em 3 partes: formação de frase, verbos irregulares e o passado com to be, was e were. Para criar uma frase afirmativa no passado, só precisamos adicionar ed no final da palavra. Por exemplo, work, que é trabalhar, fica worked, só acrescenta ed. Play, played. Então, uma dificuldade que as pessoas têm com essas palavras é a pronúncia, não é ed, não é ed no final, não é worked, worked. E essa pronúncia varia, não é sempre a mesma. Então, uma recomendação que eu tenho é procurar a palavra no Google com a pronúncia. Por exemplo, worked, pronúncia. Não no Google Tradutor, no Google mesmo. E ele vai mostrar como é por escrito e tem um vídeo mostrando a pronúncia tanto do britânico quanto do americano. A boa notícia é que essa conjugação serve para todas as pessoas, diferente do português, que a gente fala eu trabalhei, você trabalhou. No inglês fica I worked, you worked, he worked. É igual para todos, então é bem mais fácil. Exemplos. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. He played soccer yesterday. Ele jogou futebol ontem. As frases negativas no passado são ainda mais fáceis. Só precisamos acrescentar didn't depois da pessoa. E o verbo fica normal. Por exemplo, I didn't study yesterday. I didn't study yesterday. Eu não estudei ontem. Então o study não fica studied, normal, só acrescento didn't para dizer que é não e que é no passado. Para fazer perguntas no passado, só acrescentamos o did na frente como auxiliar. Ele indica que é uma pergunta no passado. Por exemplo, did you work yesterday? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Did you go to the mall last week? Você foi para o shopping semana passada? Então, o verbo continua normal, só usamos o did no começo. Mas nem tudo é tão simples no Simple Past. Temos verbos irregulares, ou seja, verbos que não são só colocar o ed. Você tem que mudar ele um pouco. Isso também só serve na afirmativa. Na negativa e na interrogativa fica a mesma coisa, porque o verbo não muda, lembra? Então, por exemplo, o verbo go, que significa ir, não existe goed. O passado do go é went. I went to a restaurant yesterday. I went, eu fui. Para todas as pessoas também. She went, they went. O verbo eat, que é comer, fica ate. I ate pizza yesterday. Eu comi pizza ontem. I ate. Então, existe uma lista com esses verbos irregulares, eu vou deixar aqui na descrição. Se o verbo não está na lista, quer dizer que ele é normal, só acrescentar ed. Usamos essa formação de frase para todos os verbos, exceto o verbo to be. Com o verbo to be, não vamos usar perguntas com did ou negação com didn't. Com o verbo to be, ele é conjugado, então é um pouquinho diferente, mas também não é tanta conjugação. É só was e were. Então usamos dessa maneira. I was, you were, he was, she was, it was, they were, we were. Simples, só 2 conjugações. Agora alguns exemplos. She was at school yesterday. Ela estava, was pode significar era ou estava, na escola ontem. He was a doctor. Ele era um médico. Agora, com frase negativa, nós usamos wasn't and weren't. Exemplos. They weren't at home yesterday. They weren't at home yesterday. Eles não estavam em casa ontem. She wasn't a teacher. Ela não era professora. E para criar perguntas com o verbo to be no passado, nós só invertemos. O was e o were fica na frente dos pronomes. Por exemplo, were you happy? Você estava feliz? Was he at the beach? Ele estava na praia? Lembrando que was e were pode significar era, estava, com todas as conjugações. Eram, estavam, no português temos várias, mas no inglês was e were. Isso é tudo sobre a formação de frases no Simple Past, mas agora o importante é praticar. Então vou deixar algumas atividades aqui na descrição e também uma dica. Para gravar esses verbos irregulares e a formação de frase, uma coisa que eu gosto de fazer é escrever como foi o meu dia ou gravar.
Dessa maneira você usa os verbos e acaba memorizando de uma maneira mais fácil, mais natural do que ficar lendo uma lista e tentando decorar, porque isso nunca funciona, ok? Então até o próximo vídeo, obrigada por assistir, se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. Bye bye!